Quais são as consequências jurídicas que se verificam na hipótese em que o poder público realiza uma desapropriação, mas não atribui para o bem desapropriado a destinação que constava no ato expropriatório? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. Quando ocorre a desapropriação de um bem, que antes era considerado um bem privado, bem de um particular, mas que agora passa a integrar o patrimônio do poder público, o que se espera é que o bem desapropriado terá uma destinação que já constava desde o momento da desapropriação. O decreto expropriatório deverá fixar qual é a finalidade em relação à qual o bem será empregado para atender o interesse público, o interesse social. Mas nem sempre isso acontece. Em algumas situações, o poder público pode conferir uma destinação diversa em relação àquela que constava no decreto expropriatório. Ou ainda pode não atribuir destinação nenhuma para esse bem. E quando essas duas situações narradas ocorrem, nós teremos que lidar com dois institutos jurídicos estudados pelo direito administrativo e que têm consequências bem delimitadas hoje na jurisprudência e na doutrina brasileira. A primeira hipótese, que é a situação em que a administração pública atribui ao bem desapropriado uma finalidade diferente em relação àquela que inicialmente ele teria, configura a chamada predestinação do bem. E quando isso ocorre, é possível que se vislumbre duas situações diferentes. A chamada predestinação lícita, em que o bem desapropriado teria uma finalidade que atenderia ao interesse da coletividade, mas acabou recebendo uma outra finalidade que também atende o interesse da coletividade. É a situação hipotética em que um bem privado seria utilizado para a construção de uma escola, mas acabou servindo para a construção de um hospital. Se houver a predestinação lícita, o antigo proprietário não tem o direito de perdas e danos ou ainda de readquirir o bem, o que se chama de retrocessão. Mas também pode ocorrer a chamada predestinação ilícita, em que o bem que seria empregado para atender um interesse público atende um interesse privado ou ainda atende um interesse que não é considerado compatível com o interesse da coletividade. E a situação hipotética que pode ser apresentada diz respeito ao bem que foi desapropriado para construir, por exemplo, um parque municipal para atender a população de forma geral e acabou sendo destinado para a construção de um clube, uma associação para atender apenas os funcionários públicos da municipalidade. Nessa hipótese, se houver a predestinação ilícita, havendo-se a possibilidade do antigo proprietário exigir a chamada retrocessão do bem, o direito de compra do bem, ou, se isso não for possível, perdas e danos a ser aferido em um processo judicial adequado. Até porque ele teve que suportar a retirada do seu bem, que antes era um bem privado, integrava o seu patrimônio, tendo em vista que esse bem passou a figurar no patrimônio público com a destinação de atender o interesse da coletividade. A última hipótese que deve ser pensada e ser identificada quando ocorre a desapropriação de um bem e não se emprega o bem para atender a finalidade que constava no decreto expropriatório é a chamada adestinação. O que vem a ser essa adestinação? A adestinação é a situação em que o bem foi desapropriado, mas não foi empregado para finalidade nenhuma. Ele continua sendo um bem que está aguardando uma destinação por parte do poder público. Se ocorrer a destinação, a doutrina e a jurisprudência entendem que o antigo proprietário não tem nem o direito de buscar perdas e danos e nem de requerer a retrocessão. Isso porque o bem ainda continua resguardado junto ao poder público para ser empregado no futuro, eventualmente para atender o interesse da coletividade, seja para aquela finalidade inicial para o qual teve a desapropriação, ou uma outra finalidade que também atenda o interesse da coletividade, o que nós sabemos que configura a chamada predestinação lícita, e apenas se esse bem, que não teve até o momento destinação nenhuma, sofrer a chamada predestinação ilícita, é que o particular poderia requerer no Poder Judiciário o direito à retrocessão ou, eventualmente, se não for possível, reaver esse bem, perdas e danos pela situação narrada de predestinação
ilícita. Eu venho aqui agradecer a participação e a audiência de todos nos nossos podcasts semanais, que são disponibilizados nas plataformas de streaming digital, em que você pode acompanhá-los por áudio e também no nosso canal no YouTube. E também agradecer as sugestões que vocês mandam para novos podcasts, para novos cursos do nosso Núcleo de Educação à Distância, que, aliás, está com vários cursos com matrículas abertas. No momento, esses cursos estão gratuitos para você se matricular e para você fazer as atividades. Ao final, depois de assistir às aulas e participar das atividades, você vai receber um certificado emitido pela Grifon, atestando a sua capacitação naquele tema. Você pode acessar esses cursos no endereço que aparece aí na tela. E eu reitero o nosso compromisso de voltar na semana que vem com um novo podcast, um novo tema de direito público de interesse da administração pública brasileira, em especial dos municípios. Até lá!